Então hoje nós vamos tratar do tema como aumentar a longevidade, o tema da pesquisa, e pegando os segredos das zonas azuis. Tem livro, tem documentário falando sobre isso. É um tema realmente interessante que nos faz refletir sobre a nossa rotina, nosso modo de viver e lidar com a nossa saúde, né? Então, aqui no início, a gente vê a vida humana sendo comparada com as 4 estações, onde a primavera está relacionada à infância, o verão à juventude, o outono à maturidade e o inverno à velhice, né? Como foi falado até no vídeo A Teoria dos 4 Elementos. Então, os antigos eles já enxergavam essa analogia da vida com as 4 estações. E o inverno, né? Que é, como muitos veem como o final, né? O final do período, um período mais frio, mais difícil. Como é que a gente pode lidar com ele? Nas zonas azuis, regiões onde as pessoas ultrapassam 100 anos com saúde, o inverno da vida é como uma paisagem nevada que esconde vida sob sua quietude, sereno, rico e repleto de significado. Assim como as árvores frondosas sobrevivem ao inverno graças às raízes profundas, os centenários dessas regiões prosperam graças a hábitos enraizados em seus cotidianos, né? Então a chave está aqui, os hábitos, né? Descubra os 9 princípios que transformam a velhice em uma estação de plenitude. Então aqui na pesquisa a gente colocou 9 elementos das zonas azuis para uma vida longa e saudável. Primeiro, movimento natural, não exercício forçado. Aquele exercício que você consegue respirar, mas que não fica colocando, né, fica sobrecarregado, colocando, como a gente diz aqui, os bofos para fora, né? Então, as zonas azuis, atividades físicas, não é uma obrigação, mas parte do dia a dia. Caminhar, cultivar hortas, subir escadas ou tecer mantas mantém o corpo em movimento constante, como um rio que flui sem parar. Interessante aqui essa imagem, né, do rio que flui, porque uma água que fica estagnada, ela acaba apodrecendo, né? Então a gente precisa, de fato, se movimentar, colocar o nosso sistema cardiovascular para agir, né, para se movimentar. Propósito de vida, Ikigai. Em Okinawa, que é o lugar onde tem um grande número de centenários, né? Ikigai é o motivo que faz o sol nascer todos os dias. Seja cuidar dos netos, pintar, ensinar, cada um vai ter o seu Ikigai. Ter uma razão para existir, que afasta a apatia, fortalece a mente. Esse Ikigai, ele geralmente está relacionado com algo ligado à subsistência, a uma profissão. Mas depois que a pessoa não tem mais necessidade de trabalhar, porque já ganhou dinheiro suficiente ou está aposentado, né? O ideal é que não pare de trabalhar, que se dedique a um hobby, a cuidar dos netos ou filhos, né? Ou de uma causa, de uma arte, né? Porque isso vai motivar a pessoa a querer acordar todos os dias, né? A espiritualidade, aqui ó, o motivo que faz o sol nascer todos os dias, né? Então, depois é interessante fazer uma pesquisa, um vídeo só sobre Ikigai, né? Que é muito interessante, que vai além disso aqui, mas a essência é essa.
ter um motivo para acordar. 3. Redução do estresse. O estresse é como uma tempestade de verão, passageiro, mas capaz de causar estragos consideráveis. Nas zonas azuis, os idosos dominam a arte da calma com cestas, orações ou horas dedicadas ao convívio. Então é importante você ter um momento para meditação, para oração, para descansar após o almoço, cestas. Então, isso está presente em todos os lugares das zonas azuis. Aqui, A arte de saber ter calma, não se estressar, de não se irritar, de não ficar se sentindo pressionado. Então, ter um momento no dia para fazer uma oração, uma meditação, rir com amigos, sentar na calçada, fazer contar piadas, ter um descanso, relaxar. Poderia ser até um dos elementos aqui também, cultivar o bom humor, o riso, que faz muito bem à saúde. 4. Regra dos 80%, Hashibu. Esse conceito aqui ele fala sobre não sobrecarregar o corpo com excesso. Um excesso de comida principalmente. Aqui diz, comer até sentir 80% satisfeito. Prática comum em Okinawa. É como poupar a lenha para manter o fogo aceso por mais tempo. Evita sobrecarregar o corpo e prolongar a vitalidade. Inclusive, isso traz a temática do jejum, o jejum intermitente e o jejum total, que fazem muito bem para a saúde. Claro, a pessoa tem que saber como fazer. Depois é importante a gente lembrar também de fazer um vídeo sobre isso, como usar o jejum, principalmente o intermitente, para melhorar a disposição, a vitalidade. Sempre que eu me sinto assim, apesar de magro, sempre que eu me sinto assim com energia baixa ou que a minha digestão não está legal, eu recorro ao jejum. Pelo menos um jejum, almoço, aí espero até chegar novamente a hora do almoço novamente, pulando o jantar e o café da manhã. E isso faz toda a diferença, de fato. Agora, tem que saber fazer o jejum, porque baixa a pressão, às vezes você tem uma rotina que é arriscada, subindo escada, pode cair, tem que tomar cuidado. Não é para todo mundo também fazer assim jejuns maiores, mas aqui é bem tranquilo. Regra dos 80%, comer até sentir satisfeito, não exagerar. 5. Dieta equilibrada, tem a ver também. Feijões, grãos integrais, vegetais, frutas, azeites são a base alimentar. Carne é um luxo ocasional, como em ocasiões especiais. A carne, principalmente a carne vermelha, carne de porco, eu evito, não gosto de comer, só em ocasiões realmente especiais. Eu dou preferência ao frango ou ao peixe, Sempre arroz, feijão, Quando eu como feijão, porque o feijão também, você comer demais também, ele gera muito gás, Mas é arroz principalmente, O macarrão, se for de arroz também, do trigo, não é muito recomendável por conta desse problema, que é com o trigo.
mais ovos, carne de galinha e peixe, carne de peixe, né? A carne vermelha e de porco, pelo menos eu evito, né? Para não gerar inflamação, né? Não gerar sobrecarga do sistema digestório. 6. Sono reparador e ritmos naturais. Seguir, a gente falou sobre o Wu Wei no vídeo passado, né? A arte de agir de acordo com a naturalidade, de acordo com a natureza, no momento certo, né? O Wu Wei. Então, seguir esse processo, né, envolve dormir no horário certo, ter um horário para acordar, um horário para ir dormir, um horário para comer, né? Isso é seguir os ritmos naturais. E aqui o sono reparador, né? Não tem um remédio melhor no mundo do que dormir bem. Aqui, ó. Dormir bem é tão vital quanto a chuva para a terra seca. Em Ícara, Grécia, cochilos à tarde e à noite de sono profundo regenera o corpo e a mente, alinhando os ciclos do sol. Interessante também não dormir tarde demais, né? Porque dormindo tarde demais desequilibra todo o sistema endócrino, né? Pode gerar até alguns problemas, alguns inconvenientes, né? Portanto, comer cedo, o jantar deve ser cedo para você também poder dormir cedo e acordar cedo também, né? Tem uma explicação para isso, né? A melatonina, a produção do hormônio da melatonina, né? Que ajuda tanto você a dormir, faz que você durma, quanto também ajuda a manter um bem-estar no sistema digestório também, né? Já ouvi essa explicação também, né? 7. Pertencimento a uma comunidade. Solidão é o inverno da alma. Nas zonas azuis, idosos participam de grupos religiosos, clubes e jantares comunitários, criando rede de apoio que aquecem como lareiras coletivas, né? Interessante usar essa imagem da lareira, que se você pega um carvão, né, e isola ele dos outros, né, da brasa, ele rapidamente ele apaga, ele esfria. Agora, se você mantém junto lá no braseiro lá, com outros pedaços de carvão, o fogo dificilmente vai apagar fácil. Por isso é importante ter amigos, ter uma comunidade, não ficar solitário, né? Mas manter os contatos sociais. 8. Família em primeiro lugar. Avós vivem perto dos filhos e netos, como árvores antigas cercadas por brotos novos. Bonito, né, esse daqui? Esses laços fortalecem a saúde emocional e oferecem um porto seguro contra as intempéries da vida. Outra coisa, a pessoa que vive muito e vive bem a sua vida, ela tem muita experiência, muita sabedoria para passar para os filhos, para os netos, né? Então, essa sabedoria vai fazer muito bem e vai ser uma troca assim, muito positiva, né? 9. Hábitos cultivados desde a infância, né? Algumas pessoas, vou curtir a vida e quando eu tiver mais velho, aí é que eu vou tratar de lidar com esses princípios, com esses conselhos aí. Mas não. O ideal é procurar cultivar esses hábitos desde a infância, né? Aqui diz, ó, longevidade é uma semente plantada na velhice,
mas uma árvore regada desde a primavera. Né? Longevidade não é uma semente plantada na velhice, mas uma árvore regada desde a primavera. Crianças aprendem a comer vegetais, a brincar ao ar livre, a valorização das relações, hábitos que frutificam décadas depois. Isso é muito importante, né? Você vê que uma criança que cresce de uma forma doentia, ela se torna um adulto de uma forma doentia também. Com maus hábitos, com má alimentação, isolado no celular, né, por exemplo, no videogame, né, em gerações mais recentes, mas é importante desenvolver esses bons hábitos desde a infância. Conclusão: prepare-se para o inverno radiante. Assim como a neve protege as sementes para a próxima primavera, os hábitos das zonas azuis preparam o corpo e a alma para o inverno cheio de vida. Você veja que interessante que esses princípios que a gente consegue aprender com essas gerações de Okinawa, né? Da Sardenha, dessas zonas azuis de modo geral, elas são uma sabedoria que que deixou para quem quer seguir os mesmos passos, né, trilhar. Que diz: eu não preciso nascer em Ícara ou Okinawa, basta incorporar os princípios em seu dia a dia. Num dos documentários falando sobre as zonas azuis, não vou lembrar o nome do rapaz que fez o documentário, mas ele levou o projeto de melhorar ou de trazer longevidade lá em outras cidades e realmente funcionou, né? As pessoas aumentaram gradativamente a sua expectativa de vida, abandonando ociosidade, má alimentação, né? O estresse, né? E abandonando o vício, e assim aumentando sua longevidade. Que movimente-se com prazer, alimentando-se com consciência, durma como quem recarrega a alma e cerque-se de amor. Longevidade não é uma luta contra o tempo, mas uma dança harmoniosa com ele. Qual passo dessa dança você já está pondo em prática hoje, né? Então é importante a gente refletir aqui no finalzinho qual desses 9 princípios aqui a gente já está colocando em prática, né? Que eu vou recapitular citando apenas o título, né? Movimento natural, um exercício não forçado, é o primeiro. Depois, ter um propósito de vida, Ikigai. 3, a redução do estresse. 4, regra dos 80%, Hara Hashibo. 5, dieta equilibrada, né? Sono reparador e seguir os ritmos naturais. Pertencimento a uma comunidade, família em primeiro lugar, hábitos cultivados desde a infância. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá, seguindo adiante.